Fala Fera, nessa aula vamos falar sobre a formação de imagens nas lentes esféricas, ok? Bom, as lentes esféricas elas formam diversos tipos de imagens, a depender do tipo de lente e da posição do objeto. No caso das lentes divergentes, independente da posição do objeto, da posição em que o objeto se encontra em relação à lente, ela vai formar sempre o mesmo tipo de imagem. Para formar essa imagem, eu preciso de pelo menos dois dos raios notáveis que eu mostrei na aula anterior, tá bom? Primeiro raio notável que eu vou usar aqui é o raio que chega paralelo na lente divergente, tá? Então ele diverge, né? Ele refrata e diverge nessa direção que passa pelo foco. E o raio que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio, tá? Sofre refração, mas não sofre desvio. Esses dois raios que refrataram, eles não se encontram, mas o prolongamento desse primeiro raio passa pelo foco. Então esse é o ponto de cruzamento dos dois raios, é aqui que eu vou formar a minha imagem. Quais são as características dessa imagem, pessoal? Ela é virtual, ela é direita e ela é menor. Sim, para a imagem das lentes, o lado virtual é o lado da frente, o lado real é o lado de trás da lente, tá bom? Então essa imagem ela é virtual, toda imagem virtual é direita, ou seja, de cabeça para cima em relação ao objeto, e o tamanho dela é menor. Qual é a aplicação desse tipo de lente? Alguns óculos, tá certo? Utilizam lentes divergentes para que essa imagem virtual direita e menor se acomode no seu olho, ok? Agora, lembrando que a imagem da lente divergente, qualquer que seja a posição do objeto, ela tem sempre as mesmas características. Já nas lentes convergentes, a característica da imagem vai depender da posição do objeto, tá? Primeiro vamos colocar o objeto antes do ponto antiprincipal. Antes do ponto antiprincipal, de novo, vou usar dois raios notáveis. O raio que chega paralelo refrata passando pelo foco, e o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio, tá? O raio que passa pelo centro óptico, eles se encontram aqui nesse ponto. Nesse ponto de encontro, eu vou formar a minha imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela é real, né? A parte de trás da lente é a parte real. Ela é invertida, está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e ela é menor que ele, tá? Qual a aplicação desse tipo de lente? Usar uma lente convergente com o objeto antes do centro óptico é muito utilizado nas lentes de câmeras de filmagem ou câmeras fotográficas, tá? Olha, agora vamos colocar o objeto sobre o ponto antiprincipal, tá? Colocamos o objeto sobre o ponto antiprincipal, vamos usar os mesmos raios notáveis, tá joia? E ver onde eles se encontram. Nesse caso, eles se encontram nesse ponto, formando esse tipo de imagem que tem as seguintes características: ela é real, invertida e de mesmo tamanho do objeto. A aplicação da lente convergente com o objeto sobre o antiprincipal são as máquinas fotocopiadoras, tá joia? Essas máquinas elas têm que produzir uma imagem de mesmo tamanho, tá? Ela só vai ser invertida, mas ela tem outras lentes, espelhos aqui dentro, tá? Que desinvertem essa imagem aqui, mas é a aplicação desse tipo de lente convergente com objeto sobre o antiprincipal, são as máquinas fotocopiadoras, tá bom? Se o objeto estiver entre o antiprincipal e o foco, usando dois raios notáveis, eles vão se encontrar nesse ponto aqui, gerando esse tipo de imagem que é real, é invertida e é maior, tem um tamanho maior do que o objeto. Então a aplicação da lente convergente com o objeto entre o antiprincipal e o foco são os projetores, tá? O data show, os projetores de filme geram esse tipo de imagem, ó. Por ela ser real, ela vai ser projetada. Sempre que vier o termo projetado, pessoal, é porque a imagem é real, tá bom? Então tá aqui a aplicação. Outro local que você pode colocar o objeto é sobre o foco. Só que aí nesse caso, pessoal, tanto os raios refratados quanto os seus prolongamentos são paralelos entre si. Então eles vão formar uma imagem chamada de imprópria. Você não consegue ver. Teoricamente ela está se formando no infinito, mas você não vai ver a imagem, tá bom? Ela é chamada de imprópria, com o objeto sobre o foco de uma lente convergente.
Agora, se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, usando esses dois raios notáveis aqui, ó, as refrações eles não se encontram, mas os prolongamentos se encontram aqui nesse ponto. Então, como a imagem vai ser formada na frente da lente, né, no mesmo quadrante do objeto, então essa imagem ela vai ser virtual, ela vai ser direita, né, tá de cabeça para cima, e ela vai ser maior do que o objeto. Uma aplicação é a lupa. A lupa forma essa imagem virtual, direita e maior, tá bom? Então vamos fazer um probleminha aqui para finalizar essa aula. Observe essas três fotos, né? Aqui eu tenho uma vela, agora eu tenho uma lente 1 e uma lente 2. Note que na lente 1 a característica da imagem é virtual, direita e menor. Virtual porque eu estou vendo na lente, tá? As imagens reais eu preciso de um anteparo. Então as duas são virtuais, tá? Eu estou vendo olhando para a lente. A lente 1 ela é menor e a lente 2 ela é maior. A partir disso, a lente delgada L1 é convergente ou divergente, justifique. E a mesma coisa para L2. Olha, a lente 1, que é essa lente daqui do meio, ela é uma lente divergente, porque a imagem é virtual, direita e menor. As lentes divergentes só formam esse tipo de imagem. A lente 2, ela é convergente, porque a imagem é virtual, direita e maior. Com o objeto entre o foco e o centro óptico, eu tenho essa formação de imagem virtual, direita e maior, beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre a formação de imagem nas lentes esféricas. Sugiro que você assista a playlist completa que está nesse link aqui. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço!